alegria, gente, que maravilha ser um filho de Deus. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. E quero acolher você de todo o Brasil, que nos acompanha pelos canais abertos, você que nos acompanha no Rio de Janeiro pelo canal 16.1, você que nos acompanha aqui em Curitiba pelo canal 16, Maringá 31, enfim, você que nos acompanha em todo o Brasil. Estamos aqui, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre essa nova temporada, nova série dos Salmos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, estamos felizes, Dom Peruso, e passo aqui a palavra para o Senhor. William, eu também estou. Até nem levanto porque gostei tanto de reencontrar-me com esta cadeira. Olha que elegância. Vou aproveitar uns segundos a mais aqui, eu e a cadeira. Mas vamos trabalhar. Isso mesmo, depois de um tempo relativamente longo, sem ter podido gravar o programa Conhecendo a Palavra, eis que chegou a hora de retornar. Sabem todos, eu acho, eu fiquei um longo tempo aqui em Curitiba, sem um bispo auxiliar, sem os dois, e aí não podia atender a tanta demanda, então, mas agora vieram, e dois bons meninos estão me ajudando muito, e ajudando a igreja, então também a palavra. Eu voltei, aquela canção do Roberto Carlos, né? Eu voltei para ficar, voltei para ficar. Você andou dando uns tratos no seu cabelo, mudou o corte, né? Esses fios brancos aí é acúmulo de sabedoria, não? Opa, obrigado pelo elogio. Eu também de sabedoria. Melhorei bem o meu penteado, alterei. Antes eu penteava por uma direção, agora para outra. Vamos nos reencontrando. A Joelma. Tudo bom? Nunca a vi tão avermelhada das outras vezes, mas agora você chegou com grandes evidências. Com curcumbitáceas, né? A cores cucurbitáceas. Isso. Rodrigo, que bom vê-los, toda a equipe que está aqui. Vamos trabalhar, gente. Nosso tema, se lembram bem, passeamos pelos evangelhos, pelo livro do Apocalipse, mas sobre os salmos chegavam muitos pedidos, então vamos nos debruçar sobre eles. Temos assunto para muito tempo. Eu gostaria que quem está a começar seguisse, vamos caminhar com vagar para não apressar-os. O tema dos Salmos é de uma riqueza extraordinária, mas também com os retratos dos limites humanos na linguagem, nas expressões, nas insuficiências, por outro lado, nas esperanças, nos sonhos, nos anseios. Eles, os salmistas, souberam falar daquelas inquietações humanas mais profundas e também daquelas alegrias mais jubilosas. Vamos tentar nos ver aqui no livro dos Salmos. Antes era a cada 15 dias, provocaram-me, e eu acabei cedendo. Agora nossos programas serão semanais. Assim, é mais fácil manter uma certa regularidade no modo de lidar com o livro dos Salmos, de conhecer, de aprofundar, de compreender, de familiarizar-nos com a palavra. Antes, não esqueçamos, estudar. Ninguém ama uma pessoa porque a estuda. Também aqui, no caso de Deus, da palavra de Deus, melhor ainda. Mas se a ama, então vai querer conhecê-la. Então nós vamos estudar, não para que ampliemos horizontes intelectuais, não é isso. É para que percebamos, na oração do salmista,
quão elevado é o grau de identificação com os orantes de hoje. Vamos lá. Então, aqui está, prepararam até uma batuta, é esse o nome. A anterior eu tinha perdido, agora eu tenho uma aqui até mais elegante. Você que acompanha, procure aí o seu livro, na sua Bíblia, o livro dos Salmos. Por favor, pode procurar o livro dos Salmos, depois do livro de Jó, na sua Bíblia. Em seguida, e antes dos profetas, para poder se orientar onde encontrar. Ainda vou aguardar aqui, para que possamos compreender o livro dos Salmos, tendo-o diante dos olhos. Claro, não estamos aqui dando lições, não é aula, mas é um programa de aprofundamento para conhecer, cuja grande meta é fortalecer o nosso modo de orar, servindo-nos da palavra. Era o modo como Maria orava. Ela falava ao Senhor, servindo-se dos salmos. Era assim que se rezava na Palestina, durante o tempo de Jesus e antes. Era o grande recurso orante para o homem e a mulher de fé do tempo de Jesus. Os evangelistas nos apresentam a oração, Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou o Pai Nosso, mas até ele perceber, até ele falar, revelar, mostrar a paternidade de Deus, este caminho foi percorrido e percebido mediante a oração dos Salmos que o próprio Senhor Jesus recitou nas sinagogas e na sua casa com a família de Nazaré. Vamos lá, então agora estamos começando. Pode, por favor, apresentar aqui a tela, a partir dela, então vamos nos servir. Olha aqui, melhoraram bem. Temos aqui um novo cenário, a habilidade, o jogo de imagens, para que possamos perceber com mais qualidade os escritos que estamos aqui, dos quais nos servimos para falar deles, dos Salmos. Observe aqui, se puderem inclusive direcionar de maneira mais específica no texto escrito, coletânea dos louvores, psalmoi, psalterium. Na nossa língua em português, William, esta desinência, sabe o que é desinência? Essa terminação, desinência. A terminação de uma palavra, ério, significa e indica coleção, repertório. Veja, dicionário, um repertório de dicções, dicionário. Aí chamamos o dicionário. Lecionário, lexio, leitura, lecionário, um compêndio de leituras. Documentário, um tema bem definido, apresentado com muitos documentos. Documentário, programas de televisão, os documentários. Este ário, saltério, então psalmóis, aí se chamava saltério, uma coletânea dos salmos. Saltério é o conjunto, coletânea dos louvores, porque o livro dos Salmos era chamado o livro dos louvores.
nos tempos mais antigos. Então, saltério significa, essa palavra, saltério, hinos ou cantos de louvor. De fato, o livro dos Salmos e os Salmos eram usados especialmente no templo ou em comunidades para entoar hinos ao Senhor. Por alguma esperança, algum anseio, algum temor, alguma inquietação, também gratidão, alguma manifestação de alegria face a algumas realizações e êxitos, cantava-se. O gênero louvor deu nome a toda a coleção. São 150 salmos. Aliás, não sei se você sabe, William, deixa eu lhe explicar. 150 salmos. O terço, a oração do terço, né? Que muita gente, graças a Deus, reza. 50 Ave-Marias. No tempo da Idade Média, os monges recitavam o saltério todos os dias, 150 salmos. Era preciso saber ler. E o povo não sabia ler, mas queria rezar os salmos, Rodrigo. Como fazia? Não sabemos rezar os salmos, como os monges que sabem, então nós vamos rezar 150 Ave-Marias, 150 salmos, 150 Ave-Marias. Era o rosário. O rosário era o saltério dos pobres. Não podiam rezar os salmos, não sabiam ler os pobres, então para cada salmo uma Ave-Maria. Cada Ave-Maria correspondia a um salmo. E os pobres, quando queriam rezar nos tempos medievais, serviram-se das Ave-Marias para tentar, ao seu modo, recitar os salmos. Daí, depois de 150, dividiram em 3 partes e daí ficou um terço. Vamos rezar. Ou um terço. Mas até no nosso terço, nossa gente tem tão grande carinho pela Ave Maria. Serviu-se da oração da Ave Maria, mas queriam alcançar o saltério. Vamos mais então, vamos passear por esses dias. Esses primeiros encontros são eminentemente introdutórios. Não iremos imediatamente para os salmos. É como entrar numa casa. Se não percebermos o conjunto, ninguém vai dizer que é bonita a casa se entrou apenas em um quarto. Ninguém vai dizer que é bonita a casa se esteve apenas na cozinha. Aqui precisamos perceber o todo e então sim vislumbraremos depois cada uma das partes, cada um dos salmos. Na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica está dividida assim: lei, profetas, escritos. Eu tenho aqui uma Bíblia hebraica. Olhem, parecem a língua hebraica, né? Desenhos que as mamães fazem nos lençóis do enxoval das filhas quando elas vão casar. Olha aqui. Essa é a Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, a divisão é a seguinte: Torá, a lei, profetas e escritos. Os salmos fazem parte dos escritos. Esta parte aqui. Se nós temos nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e todas as partes bem definidas no Antigo e Novo Testamento, na Bíblia hebraica, é só o Antigo Testamento, lei, profetas, escritos, e o Salmo. O livro dos Salmos inscreve-se entre os primeiros, o primeiro livro aqui nos escritos. O livro de louvores, como está escrito aqui, como vocês podem ver, é como se estivesse na primeira abertura
que encontramos nos Escritos. Vamos mais um pouco, passa para a outra, por favor, a outra tela. Vamos fazer uma visita, dar um novo passo, olha aí. São 150 salmos, com 5 grandes partes. Por isso aqui, nós vamos precisar agora passear pela Bíblia. Você, irmão, irmã, telespectadora, que quer conhecer um pouco mais dos Salmos, tenha em mãos a sua Bíblia agora. Vamos passear pelo livro dos Salmos, para perceber algumas características que a leitura normal nem sempre nos faculta. Mas alguns traços que nos ajudam a compreender o livro no seu todo, partindo de observações orientadas a perceber as partes de um grande livro como um corpo. Um corpo tem diferentes partes. Também o livro. Um livro tem partes, divididos em capítulos. Aqui, o livro dos Salmos, vamos observar. Sabemos já? Cântico. Cântico oração que composta de poesia, é muita poesia, arte, sensibilidade, orientado ao cântico, à voz, à oração, em grupos, em comunidades especialmente, mas também individualmente. 150 salmos, 5 grandes partes. São ressonâncias do Pentateuco. Pentateuco, 5 livros. Muitos autores dizem que sim, a maioria, aliás. É difícil negar que não haja aí uma espécie de ressonância do Pentateuco. Meu irmão, minha irmã, o primeiro dos livros dos Salmos, os 150 Salmos. Eu falei de coletânea, coleção. A primeira coleção começa no Salmo 1, vai até o Salmo 41, 14. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos até o Salmo 41, 14. O William também queira ir até lá. Eu também vou aqui na minha Bíblia. Vamos observar. O versículo 14 é o final do Salmo 41. Já encontrou, William? Sim. Acompanhe aí na sua casa, com a sua Bíblia. Por favor, Salmo 41 para a Bíblia de Jerusalém, da CNBB, a edição pastoral. Quem tem a Bíblia Ave Maria, daí é o Salmo 40. Vamos explicar depois essa diferenciação nos números, mas por agora, queira observar, William, leia o versículo 13, 41, 13. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleceis em tua presença para sempre. Agora o versículo seguinte, vamos observar a mudança de tom e de conteúdo. Vai, 14. Bendito seja Deus, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Parece uma conclusão, né? É a conclusão, versículo 14, de todo esse conjunto de salmos, 41 salmos. Bendito seja Deus. Amém, amém. Escrever naquele tempo não era fácil. Então eram bem sumárias as conclusões. Mas este é um versículo conclusivo do primeiro livro dos Salmos. O segundo livro, venha comigo. Telespectador, vem comigo, passeando pela sua Bíblia. Salmo 42 até 72. 72, versos 18 a 20. Vamos até lá. Salmo 72. Já cheguei aqui.
Salmo 72, na Bíblia de Jerusalém, CNBB Pastoral. Na Bíblia Ave Maria é 71. Mas veja os versículos, começa no versículo 17, mas para nós interessa esses aqui, 18 a 20. Quando começar o 18, você fale, por favor, William, pode ler? Que seu nome permaneça para sempre e sua fama dure sobre o sol. Nele sejam abençoadas as raças todas da terra e todas as nações o proclamem feliz. Ei, acompanha comigo, telespectador. Ele acabou de ler. E todas as nações o proclamem feliz. E agora, William... Bendito seja Deus, o Deus de Israel. É parecido com o anterior, não é? Vai lá. Porque só Ele realiza maravilhas. Sim. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Parece um estribilho conclusivo, como o anterior, não é? E até tem depois aí, o versículo 20, uma indicação, não é? O que indica? Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Fim do segundo livro. Se é Davi, conversaremos em outro momento. De qualquer maneira, olha o segundo livro aqui. Ei, telespectador, mantenha sua Bíblia aberta. E agora estamos no terceiro livro, 73, 89. É o terceiro livro. Vamos observar aqui no versículo 53 do Salmo 89. Vamos aqui, já estão me fazendo sinalizações de que o tempo está chegando o momento do intervalo. É sempre uma parte muito sacrificante. Eu não vou mostrar para vocês quanto eu fico bravo com eles, mas depois eu vou ficar bravo. Cada coisa no seu momento. Ora para irritar-se e ora para sorrir. Então vamos. Até depois. Olha, nós vamos para um breve intervalo e no outro bloco nós vamos acompanhar então a terceira parte do livro dos Salmos, tá? Nos acompanhe, vamos com música, voltamos já. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em sua alma e penetre os sentimentos. Busca noite e dia a luz do amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Estamos de volta, minha gente. Programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Nessa nova temporada, Livro dos Salmos. Dom Peruso, estamos de volta. Então, em outros tempos você me dizia que era Flamengo. Continua? Continuo. Sei Não que vou cantar o hino para o senhor aqui, porque o hino vai falar sobre isso, né? Mas continuo. só aquilo que eu perguntar. Tá bom, entendi. Continua? Entendi, lógico. Tá.
precisa de absolvição. Vai. Eu absolvo dos seus pecados. Mas você, não estou mudando de assunto. Telespectador, meu irmão, minha irmã, quem foi que inventou aquela cantoria no jogo do Flamengo quando está vencendo? Mengo, Mengo. Quem inventou a melodia, tudo isso, sabe? Não sei. Nem eu. Mas por que eu estou a falar e o que tem isso com os salmos? Os salmos, cânticos das comunidades, não se definia bem quem foi o autor, direitos autorais, compositor, música, quem foi que fez, era a comunidade que cantava de maneira espontânea, assim como a torcida canta, começou com alguém, alguém criou. Sim. E depois se difundiu e se tornou o cântico vitorioso dos flamenguistas quando se trata de festejar uma vitória. O mesmo dinamismo seguiu a formação do livro dos Salmos. Não tem um autor, até se fala que é Davi, Asaf, outros, depois veremos isso. De qualquer maneira, eu gostaria de que o telespectador compreendesse, o irmão, a irmã que está acompanhando, é algo nascido do coração orante do povo de Deus. Estava à procura de Deus, queria manifestar essa busca, ou queria manifestar o encontro e a experiência de fé. Isso recebia a forma de palavra entoada, que daí foi chamado de salmo e de saltério. Vamos lá, por favor, vamos à tela. Nós estávamos vendo os 5 grandes livros que compõem o saltério, vamos chamar assim. Vamos lá, olha aqui, nós estávamos aqui, Salmo, no Salmo 73, 89, o final do terceiro livro. Vamos observar, aqui hoje estamos um pouco mais demorados, mas eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã que quer conhecer, se apressarmos, é como se nem tivéssemos visto. Temos que ir com vagar e com sensibilidade pedagógica. Vai aí na sua Bíblia, por favor. Nós aqui, Salmo, está vendo? O terceiro livro que é composto aqui desses salmos, que vai de 73 até 89. 89 tem o último versículo. 53, William, queira verificar. Salmo 89, versículo. Interessa-nos o 53, mas leia também o 52 para percebermos. Quem tem a Bíblia, Ave Maria, é Salmo 88. Teus inimigos ultrajaram as pegadas do teu ungido. Isto, 52. Terminando o Salmo 52. Observe, meu irmão, minha irmã. Bendito seja Deus para sempre. Amém, amém. Concluindo da mesma forma que as outras conclusões anteriores, presentes aqui em 72:20 ou em 41:14. É uma espécie de estribilho que aponta para quem tem ante os seus olhos o livro dos Salmos, aponta para a percepção. É o final, é a conclusão do terceiro livro. Este conjunto de salmos compõe o terceiro livro e vamos para o quarto, e aí vamos encontrar algo semelhante. Salmo 90, que vai de 90 ao Salmo 106, são 16 salmos. Vamos até lá, vamos passeando, afinal, vamos viajar bastante por estas páginas. Então, estamos começando. Salmo 106, talvez você já tenha chegado aí na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá na sua casa. Salmo 106, versículos
versículo 48. É um pouco diferente essa conclusão, mas segue a mesma linha e com muitos pontos de identidade. Vai lá, por favor. 47, ao concluir o 47, eu vou interromper e daí em seguida o 48. Vai, por favor. Salva-nos, Deus, nosso Deus. Congrega-nos dentre as nações, para que celebremos teu nome santo, felicitando-nos com teu louvor. Atento, meu irmão, minha irmã, o versículo seguinte, o conclusivo. Bendito seja Deus, Deus de Israel, desde sempre para sempre, e todo o povo dirá amém. Amém. Amém vem do verbo grego, do verbo hebraico aman. Não é simplesmente assim seja. Aman, em hebraico, quer dizer eu confio, eu acredito, eu empenho a minha liberdade em favor de tudo o que foi dito. Então, William, você ouça, telespectador, ouça agora, não leia. Ouça, por favor, o William vai reler o versículo 48, que é o versículo conclusivo de todos esses salmos aqui. Leia, William, por favor. Bendito seja Deus, Deus de Israel, desde sempre para sempre, e todo o povo dirá amém. Eu acredito em tudo isso que foi orado. Eu empenho a minha liberdade em viver segundo o que estou a dizer, o que disse. Sempre seja bendito o nome de Deus e a minha liberdade em favor, amém, em favor do que eu rezei. Não é apenas uma palavra fugaz, como se fosse um código, um sinal de conhecimento e de identificação, reconhecimento universal. Minha liberdade está empenhada em confirmar isso que foi dito. Não vai dizer amém para qualquer coisa, mas quando disser, que seja para grandes verdades. Aqui foi o quarto livro. 48. E agora vamos ao último livro aqui. Dentre os salmos, por favor, Salmo 150. Agora todas as Bíblias terminam com o mesmo número, tudo certinho. Vamos ao final do nosso livro dos Salmos, por favor. Salmo 150. Entendamos como é que conclui. O Salmo é bem sucinto este. Queira ler, por favor, Salmo 150. São apenas 6 versículos e breves. Pode até ser nossa oração agora, mas vamos observar daí o último dos versículos. Segue, William, começa no começo. Aleluia, louvai a Deus em seu templo. Um instante, este salmo é como se fosse a conclusão de todos os livros dos salmos. De todos esses aqui. Não é apenas deste livro último, mas de toda essa coleção de salmos. Observe, por favor. Louvai-o no seu poderoso firmamento. Louvai-o por suas façanhas. Louvai-o por sua grandeza imensa. Louvai-o com toque de trombeta. Louvai-o com a cítara e harpa. Louvai-o com dança e tambor. Louvai-o com cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve a Deus. Aleluia. Todo ser, que tudo o que vive, louve. Parece aqui uma conclusão de uma história de um povo, da inteireza de um livro, das melhores experiências de fé já experimentadas. Termina como em louvor. E a última palavra,
aleluia. Você sabe aleluia? Telespectador, sabe o que significa aleluia? Você sabe, William? Não. Não. Você, toda cucurbitácea. Cucurbitáceo, uma planta cucurbitácea das abóboras, da família das abóboras. Ela está com colorações de abóbora, por isso é a nossa cucurbitácea. Sabe o que é? Não. Não sabe? Aleluia. Você não sabe? E é o livro bíblico que mais tem aleluia. Então vamos lá. Halel é o verbo hebraico para falar de louvor. Louvai. Halel, como o povo judeu não podia, não queria, e compreende-se, tem um sentido profundo, pronunciar o nome de Deus, Yahvé, porque Deus é grande demais para caber numa palavra humana. Então, por respeito, não pronunciavam o seu nome. Mas então pronunciavam somente a primeira sílaba do nome. Haleluia. Daí, aleluia. Isto é, louvai o Senhor. Dizer haleluia, aleluia. Louvai o Senhor. Este é o sentido de aleluia. Então, essas nossas telas aqui, nós nos estendemos por mais tempo nelas, mas precisávamos mostrar. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, pode acompanhar depois no YouTube, o nosso programa segue, para anotar na sua própria Bíblia. Fim do primeiro livro, fim do segundo, fim do terceiro, fim do quarto, fim do quinto. Aleluia! Vamos mais. A tela seguinte agora, para um novo passo, por favor. Vamos lá. É uma coleção de coleções. Mas há também, aqui eu passo rápido, há também alguns livros, alguns salmos, mas há também coleções parciais. Você pode ler, William, o que está aqui na nossa tela? Não consegue? A letra é pequena? Não, dá para ler. Ah, é? Uma certa dificuldade, mas dá. Vem Mas cá. há também... Vem cá. Vem cá, homem. Quer ficar aí, sentadinha, vida mansa? Leia, por favor. Mas há também coleções parciais, grupos de salmos que atribuem nomes diferentes a Deus. Isso aqui, o corretor me deixou, me traiu. E eu fui corrigir antes de vir para aqui, mas já tinha mandado antes e eles puseram assim. Então vamos lá. Mas há também, quando chegar aqui você para, vai lá. Mas há também coleções parciais, grupos de salmos que atribuem nomes diferentes a Deus. Isto, atribuem nomes. Então, você e o seu mês, por favor, retorne que não é mês, é nomes, que atribuem nomes diferentes a Deus. Alguns salmos chamam, no escrito, põe o nome de Deus, Yahvé. Outros salmos, tem aqui até os números dos salmos, quando nas nossas traduções encontramos Deus ou Senhor, porque puseram para facilitar para o leitor. Mas há salmos que tem quando quer se referir a Deus usa este nome, quando quer ser, ou outros quando querem se referir a Deus, usam este outro. É como falar do Corinthians. Vai chamar de Corinthians ou vai chamar de Timão. Não é nada de tudo que dizem, mas dão este nome. Diferentes nomes para uma mesma realidade.
Ou como é que chamam? Mengão. Não, Mengão, Flamengo já fica fácil. Fluminense ou Flusão. Mas São Paulo escreveu aos Coríntios: sede santos. Santista. Passa. Vamos mudar de assunto? Voltemos aos Salmos. Vamos lá. Ótimo. Há ainda outras classificações. Há também grupos internos de Salmos de Davi. Aqui precisamos ter um pouco de tempo e vamos voltar até o Salmo 41. Comecemos lá pelo Salmo 10, 15, chegaremos até o 41. Observemos. Por exemplo, eu estou no Salmo 4. Você também, William? Sim. O que está escrito no Salmo 4? E estará nas outras Bíblias também. A nossa aqui é de Jerusalém, mas há outras. Pode observar, Salmo 4, o que tem aí? Oração da tarde. Oração da tarde. Isso foram os editores que acrescentaram. Mas veja aí. Logo a seguir, antes de começar os hinos ou o salmo propriamente, o que tem? Do mestre de canto com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Era um salmo cantado com instrumentos de corda. De um mestre de canto que havia, como que maestros de Davi. Foi Davi que compôs? Veremos. Mas veja, por exemplo... Vamos passear para o Salmo 12. Pode ler, William, o que temos. Você acompanha aí, por favor, na sua Bíblia. Vou ficar aqui mais Salmo perto. 12. Salmo 12, para você perceber melhor o meu novo penteado. Mas vai lá, William. Do mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. 8 cordas agora. São diferentes identidades e composições artísticas. São versos, são poemas, há muita arte. Porém, não dá para traduzir a arte. Vai traduzir para a língua alemã o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou batatinha quando nasce se espalha rama pelo chão. Traduza para outra língua para ver como é. Imagine a tradução da língua hebraica. Mas eram atribuídos a grupos de salmos associados a presumíveis autores. Claro, Davi não foi o compositor de todos esses salmos de maneira linear e ordenada, mas assim eram atribuídos à época. Fazia-se deste modo. Por exemplo, vamos a outra tela, vamos lá. Há também grupos internos de Davi. Qual é o outro grupo? Vejamos. Salmos dos filhos de Coré. Quem foi este tal de Coré? Comecemos lá no Salmo 42. Observe lá, filhos de Coré. Todas as edições bíblicas têm. Quem é? Por favor, leia aí. Do mestre de canto, poema dos filhos de Coré. O Salmo 44, vai lá. Salmo 44. Do mestre de canto dos filhos de Coré, poema. Poema. Mais um, só para ilustrar. Do mestre de canto sobre Aira, os lírios dos filhos de Coré, poema. Quem é este Coré? Os filhos de Coré, você não sabe? Se você vivesse naquele tempo, eu acho que você ia participar do coral de Coré. Durante o reinado de Davi, os descendentes desse tal de Coré, eles se tornaram cantores. Na medida que o tempo passou, tornou-se uma tradição, o coral dos filhos de Coré.
Quem foi que compôs? Os filhos de Coré? Eles cantavam. Quem compôs? Você sabe quem compôs a poesia lá, Batatinha Quando Nasce? Você não sabe, né? Mas todo mundo recita essa Batatinha Quando Nasce, espalha a rama pelo chão. É algo, até a melodia se torna difusa. Assim acontecia com os salmos. Então temos os filhos de Coré. Agora não vamos visitar todos os casos. Temos os filhos, os cânticos das subidas. Mas esses cânticos das subidas, precisamos fazer uma visita a eles. Vamos ao Salmo 120, por favor. Por quê? Os cânticos das subidas. Salmo 120 são chamados também salmos graduais, mas mais consolidados como cântico das subidas. Salmo 120 ou 119, para quem tem a Bíblia, Ave Maria. Comece, por favor. Cântico das subidas. Em minha angústia, grito a Deus e Ele me responde. Livrai-me, Deus, dos lábios mentirosos, da língua traidora. Agora vai para o Salmo 121, daqui a pouco eu explico. Ergo os olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Vamos ao 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai. Por fim nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Então, vamos lá, este grupo de salmos, cânticos das subidas, eram cânticos entoados pelo povo de Deus quando fazia suas peregrinações até Jerusalém, no templo. Não só no tempo de Davi, alguma coisa já no tempo dele, depois, ao longo dos séculos. Uma espécie de manual de cânticos para as subidas. Quando a gente vai para Aparecida, está chegando em Aparecida, vê aquela majestosa basílica. E quanta gente que chega, uns caminham até de joelhos, outros cantam. Há toda uma ritualidade. Estes salmos também. Estamos chegando em Jerusalém. Cântico das subidas. Jerusalém está lá no alto, do Monte Sião. Para chegar lá, era o caminho das subidas. Enquanto subiam para cantar, para louvar a Deus lá no templo, já o faziam antes, entoando estes salmos. E hoje a gente faz deles uma oração que pode ser das nossas peregrinações ou dos nossos caminhos, em vista de objetivos que buscamos. Salmos divididos então nestes grupos. Salmos Halel, aleluia. Ou então alguns salmos cânticos do reino, para cantar, salmodiar a existência do rei, que ele, rei humano, é linguagem simbólica da grande realeza de Deus. Tinha salmo também para estes. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa e lembrando que estaremos aqui semanalmente com Dom José Antônio Peruso, aprendendo um pouco mais, mergulhando aí nos 150 salmos. Lembrando que esse programa depois estará no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e você pode acompanhar esse programa. Quero também agradecer a você que faz parte da família Evangelizar e contribui conosco todos os meses. Se não ainda é associado, 0800 410 6060. Até a próxima semana. Evangelizar é preciso.